não viver no engano. Amém? Porque o conhecimento ele faz isso, ele nos livra do engano. Mas muitos não sabem. E os que não sabem vão aprender hoje. Eu quero perguntar para vocês isso aqui, ó. Você conhece a verdadeira história por trás de Cosme e Damião? Pergunta aí. A pessoa do seu lado, você conhece? Você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar, mas você não conhece a história. Então, eu vou dar uma resumida rápida para você poder entender. Né? Essa semana foi celebrada oficialmente o dia de Cosme e Damião. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, façam silêncio. Ó, Cosme e Damião, eles existiram de verdade, sabia? Como eu e você. Cosme e Damião existiram. Eles eram pessoas como eu e você. Eles foram irmãos gêmeos, né? E eles ficaram famosos porque eles eram médicos. Mas eles não eram médicos qualquer. Eles eram médicos que eles não cobravam ali o dinheiro das pessoas necessitadas. Eles foram pessoas muito boas, assim como hoje a gente tem uma obra, um trabalho aqui de cuidado, eles tinham uma obra também. Eles levavam a cura, já que eles eram médicos, né? Eles ali curavam as pessoas, eles não cobravam das pessoas que tinham necessidades. E aí, só para você entender, eles eram cristãos. E sendo eles cristãos, num determinado tempo da vida deles, eu já falei aqui essa história várias vezes, né? Hoje eu estou dando só um resumo, mas eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram torturados, martirizados ali, tudo porque eles eram o quê? Cristãos. Porque eles não aceitavam as coisas erradas e serviam a Deus. Então eles foram torturados, foram mortos. Só que aí, depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que fizeram imagens deles para simbolizar eles. E aí a Igreja Católica, mais propriamente falando, o Papa Félix, ele foi o responsável ali por espalhar o culto, né? Por começar a cultuar, né? Essa veneração aos santos chegou no Brasil, isso no século XVI, e ela foi trazida pelos portugueses. Os portugueses, quando vieram para cá, trouxeram muita coisa para a gente, né? E ali, quando elas foram trazidas para cá, aqui houve uma junção com as religiões africanas, que são as religiões do quê? Os espíritas, né, kardecistas, são religiões aí que vieram da África, que tiveram ali um nascimento na África, religiões na qual se faz feitiçaria, né, na qual se mexe com aquilo que Deus, ele o quê? Aprova? Abomina. Eu vou falar para você, hoje, por causa disso, os anos que passou, né, nós temos aí muitas pessoas influenciadas pela Igreja Católica, pela doutrina espírita, que acreditam que esses irmãos, o espírito, né, desses irmãos, podem fazer alguma coisa por alguém. Eles acreditam que podem cultuar, inclusive eles deram um dia de comemoração para eles. Eles acreditam que eles estão ali fazendo esse culto e que isso de alguma forma é algo bom, é algo positivo. Porém, não é isso que a Bíblia diz. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre esses cultos? Você quer saber o que a Bíblia diz sobre as oferendas que é feito nos centros?
nestes dias, nessa semana, foi feito oferendas ali, doces principalmente, oferecidas ali, como se fosse a Cosme e Damião, que não é, gente, que na verdade não é. São pessoas que, como eu, como a pastora Vilma, um dia viveu um engano e a gente acreditava piamente, até que a gente leu a Bíblia. E quando a gente leu a Bíblia, aí a gente pode ser livre do engano. E você vai ser livre do engano. Eu separei somente algumas passagens, porque senão a gente já tem que fazer uma vigília. Mas só para que você possa entender. Atenção, tela, coloca a primeira para mim. Não terás outros deuses além de mim. Quem está falando isso? Deus, na palavra dele. Tá? Não farás para ti ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Qualquer coisa que você for adorar que não seja Deus, qualquer coisa que for o seu ídolo, você está cometendo um pecado. Não só em forma ali da imagem, né, que é feita e que é adorada, né, nas igrejas, aí como santo, nos templos feitos como santo, mas até um ídolo de música. Quantas pessoas cometem um erro da idolatria? Tem mãe que idolatra o filho. Ela coloca o filho acima de Deus. Aquele filho é o quê? Algo ruim para aquela mãe, porque ela está transformando, colocando o filho entre ela e Deus. Isso é um erro, porque os nossos filhos vêm de Deus. Amém, pessoal? Então a gente tem que ser inteligente, mas as pessoas, às vezes, elas vêm de uma doutrina. Minha mãe me ensinou, antes de eu ter o conhecimento, o que a mãe dela ensinou para ela, o que a minha bisavó ensinou para minha avó, e assim vem as gerações. A gente vai aprendendo rápido, mas a palavra ela é tão clara. Não é clara, gente? Tem dúvida aqui? Tem dúvida no próximo, obreira? Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Olha só, Ele é o Senhor. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele está falando, eu sou o Senhor. O nome dele é o Senhor, porque é isso que ele é o Senhor de todas as coisas. E ele não vai dividir a glória dele com nada terreno, porque ele é celestial. Amém, pessoal? Próximo aí, obreira. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante dos que os seus dedos fizeram. Olha que engraçado. É nessa hora que a gente fala, puxa vida, como a gente era cabeça dura, né? A gente comprava ali um Deus, que era uma imagem, que foi feita por quem? Pelo homem. Quem fez Deus? Ninguém. Deus se fez. Mas as pessoas, elas adoram algo que foi feito pelos próprios dedos humanos. Tamanha burrice da nossa parte. Quanto tempo a gente viveu sem compreender isso? Sem compreender, a gente viveu um engano. Isso é muito ruim. Coloca aqui o próximo. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Olha só. Maldito quem esculpiu. Isso daqui é para a pessoa que fala assim, pastora, não é bem assim não. Aí é só você então ler essa passagem, você vai ver que essa passagem fala o quê? Maldito. É amaldiçoado. É amaldiçoado a pessoa que faz um ídolo. A pessoa que foi lá para esculpir um Deus de pedra, do que for, até de ouro, do que for. Se você esculpir um Deus, olha só, você está se amaldiçoando.
Próximo, obreira. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar ao quê? A farra. Isso é o costume dos idólatras, de comer tudo que não provém de quem? Do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. A palavra de Deus, olha, é tão clara. Próximo, grego. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Para pensar, quem aqui já viu uma estátua? Já viu uma estátua que as igrejas idolatram? Nunca viu aí? O pessoal vê, tem as estátuas aí dos santos, que eles dizem que são santos. Eles têm boca, não tem? Só que o quê? Não fala. Tem olho? Mas o quê? Não pode ver. Tem ouvidos? Tem, a estátua tem ouvidos. Mas pode ver? Pode ouvir? Não. Ainda bem. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não pode o quê? Sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem o quê? Apalpar. As pessoas se prostram com um Deus que não pode nem cuidar de você, te abraçar. Olha que loucura. Tem pés, mas o quê? Não podem andar. Se você não pegar aquele santo, tirar dali aquela imagem, colocar lá, ela não vai ter. Ela não tem capacidade. E as pessoas, elas pedem favor e se prostram para esses deuses que não têm capacidade nem de se ajudar, nem de se ajudar. Como que vai ajudar o outro? Não emitem som algum com a garganta. Mas isso aqui agora que ele vai falar é muito forte. Torne-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. A pessoa que faz uma imagem, ou que confia numa imagem, mesmo que ela não faça, mas ela confia, ela coloca sua fé naquilo que não é Deus. Se você coloca a sua fé nas coisas malignas, você está se tornando maligno como eles. Esse ídolo aqui, ó, não anda, é cego. E as pessoas que têm essa crença são pessoas infelizmente cegas. Como eu, a pastora Vilma, há quanto tempo a gente foi cega. A gente não enxergava. A gente tinha pés, mas os nossos pés não corriam no caminho do Senhor. A gente era travado. Tudo dava errado. Porque é isso que acontece na vida daquele que anda longe da palavra de Deus. Mas eu quero agora trazer uma reflexão para você. Posso trazer uma reflexão? Vamos voltar aí para a história de Cosme e Damião? Eles eram o quê? Cristãos. Eles faziam a obra? Faziam a obra. Eles acreditavam em Cristo? Eles eram pessoas boas? Mas o diabo, ele tem o dom de querer pegar o que é bom e querer de alguma forma estragar. Foi isso que ele fez. Ele pega a imagem dos caras que morreram por causa da fé, foram martirizados pela fé, e aí fazem uma imagem com eles mesmos, para enganar outras pessoas. Olha o que o diabo faz, ele reverte. Eu fiz até uma pergunta que pode colocar, obreira. Você percebeu que o diabo, o nosso inimigo, tem talento, que é um talento ruim, né?
de pegar coisas boas e transformar em coisas ruins. Quem já percebeu? Já percebeu? Quem já percebeu isso? Será que isso acontece só na história aqui que a gente está pregando? Só no que aconteceu por causa de Daniel? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quando vocês ouvem o nome igreja, igreja é algo o quê? Maravilhoso. Igreja é algo maravilhoso. Quem aqui está na igreja? Está na igreja? Igreja é algo bom. Mas o diabo olha para a igreja boa, para a igreja da fé, para a igreja de Deus e fala assim: como que eu posso estragar o que é bom? O diabo pensa: como que eu vou estragar? Já sei. Eu vou confundi-los. Eu vou distorcer a palavra. Aí a igreja, que era algo bom, virou o quê? Destruição. Igreja, que é sinônimo de Deus, de fé, virou sinônimo de destruição, de inferno. Porque o diabo, ele pensa: eu quero destruir. E se a pessoa permitir, o diabo entra e destrói. Você sabe que antes de eu ter um entendimento, verdadeiro da vontade de Deus, eu cansei, na verdade, de igrejas onde não existia a palavra do Senhor, perfurante assim no meu íntimo, até que eu me sentisse culpada pelos meus pecados. Eu frequentei muita igreja que não tinha essa palavra. A palavra perfurante. Porque a palavra não é espada. A palavra não é espada. Espada faz o quê? Carinho. O que a espada faz? Perfura. A espada. E quantas igrejas eu estive onde não tinha a palavra de Deus, perfurando meu íntimo até que eu me sentisse culpada pelos meus erros, e assim poder o quê? Me arrepender, poder mudar. Quantas e quantas vezes as igrejas, elas dão um algodão doce. Algodão doce. Muitas igrejas têm feito isso, algodão doce. É para você se sentir confortável, se sentir bem. Não é para te confrontar, melhorar, porque isso te deixa. O confronto te assusta. Peraí, eu errei, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que mudar o meu caráter. Isso dá o quê? Trabalho. Agora, se é uma igreja que está ali, dando algodãozinho doce, fala o que você quer ouvir, o diabo tem transformado igrejas de Deus em templos do inimigo, porque ele tem esse dom de transformar o que é bom no que é ruim. Estão dando brecha para ele entrar. Quando dão brecha para o diabo entrar, quando o pastor pensa assim: eu não posso falar isso, como assim eu orei essa palavra? Aquela pessoa, tal pessoa pode se sentir chateada. Não posso falar uma coisa dessa, tem alguém que está cometendo essa falha, essa pessoa vai ficar triste. E é assim que entra a corrupção. Como o diabo transforma uma igreja de pé? Numa igreja do diabo, brecha. A brecha faz isso. O diabo, ele tem um dom de pegar o que é bom e transformar no que é ruim. Se você é a pessoa que não quer ser confrontada a mudar, se você é a pessoa que não quer aprender a viver na santidade, você vai fazer parte dos tantos que aqui não estão mais.
Porque as pessoas podem sair, porque elas não suportam ouvir a verdade, elas vão falar assim: não, agora eu estou num lugar de paz, aonde ela pode pegar alguma palavra linda da glória e aleluia, sai, ó, pecadinho de estimação, ela não é confrontada. As pessoas não sabem nem o que significa a palavra amor. Quando elas falam, uma igreja do amor. Para você que não sabe, amor significa caridade. Não é palavras, são atitudes. Mas as pessoas não sabem. E aí o que é maravilhoso, que foi constituído por Jesus Cristo. Lembra lá que Jesus chamou Pedro e falou: porque duas Pedro, eu falei esses dias. A igreja é algo maravilhoso, muitas o quê? Se torna um lugar, ela é mais fácil fechar a igreja e abrir bar. Nossa, pastor, que forte. Você prefere que a igreja que prega errado feche para abrir um bar? Eu prefiro converter uma pessoa que não tem Jesus do que tentar converter uma pessoa que acha que tem. Essa é difícil. Essa vai viver um algodão doce até no dia acordar e pum! Estou no inferno. E aí vai ser tarde. Eu prefiro que igrejas que levam o caminho mal se fechem do que continue passando mentira, do que continue omitindo o ensinamento de Cristo. Cara, Cristo falou, mas isso, não, isso a gente apaga. Isso é bom, isso vai ficar. Não, isso na Bíblia? Não, peraí. Isso eu não gosto. Quantos não fazem isso com a caneta? Você faz isso com o seu coração. Cuidado. Nós estamos falando de pecado. E talvez você falou assim: graças a Deus eu não sou idólatra, por isso que eu estou aqui dentro da igreja. Mas Jesus te confronta. Jesus te confronta, porque Ele quer transformação. Ele veio para transformar. Ele não veio para te deixar igual. Amém, igreja? Amém. Outro exemplo é esse daqui, ó, casamento. Casamento é algo bom ou ruim? Bom. Jesus constituiu o casamento para o quê? Para ser algo ruim? Foi para isso que Jesus constituiu? Vamos fazer uma coisa ruim? Não. É bom. Quando vira ruim? Quando começa a faltar. Falta compromisso, falta comprometimento, falta fidelidade. Quando começa a faltar, não, sou muito fiel, falta ajuda mútua ali, para organizar, cuidar das coisas. Um acha que vai jogar tudo nas costas do outro. E que casamento tem que ser assim, não é. Aí o casamento ele vira um pé de guerra. O diabo, ele entra pela brecha. Aí ele pega algo que é maravilhoso. E como eu falei, esse é o dom dele. Isso eu falei com ele. Querer pegar algo bom e transformar em algo ruim. Aí a pessoa está dentro de casa, ela não tem vontade de estar perto da pessoa amada. Porque talvez o que era bom já está se tornando ruim. O amor que existia vai se perdendo por faltas. Falta de carinho, falta de estar junto, falta de pegar a mão. E aí quando vê as faltas, vai destruir. As faltas são as brechas que destroem aquilo que Deus constituiu como algo maravilhoso. É assim que as pessoas fazem. Se houve casamento, você tinha que imaginar casamento. Aquele casal maravilhoso junto, ali, né? Unido. Conheço mais gente separando do que casando. As pessoas nem casam, elas se ajuntam nesse mundo, não é? É a realidade do mundo, elas se ajuntam. E ali
Quando você olha, você vê pessoas mais separando, se divorciando, do que o quê? Do que casando. Tá certo isso? Tá. Mas o diabo é especialista em querer estragar o que é bom. Quem não tem que dar brecha? Não, gente. Você não quer errar na sua vida espiritual? Não dê a brecha. Para que você não se torne a igreja corrompida. Você não quer estragar o seu casamento? Não dê a brecha. Para que o seu casamento não seja algo ruim quando foi escolhido para ser algo bom. Ninguém casa para separar. Será que alguém é idiota que vai casar para separar? Você casa porque você o quê? Quer que dê certo. É esse o objetivo ou não é? Esse é o objetivo. Mas o diabo vem e tenta, numa brecha, entrar e destruir o que é bom. Você pode permitir o diabo destruir o que é bom na sua vida? Você pode permitir? Você vai ter que decidir. Lutar, melhorar e falar assim: o diabo não vai vigiar. O diabo não vai destruir o que é bom na minha vida. Outro exemplo aqui, ó. Qual? Trabalho. Poxa, trabalho. Quando você vai em trabalho, trabalho é algo maravilhoso. Quantas pessoas choram porque não tem o quê? Trabalho. E por que é maravilhoso? Porque o trabalho te dá condições de você sustentar a sua família. Que bênção! Que bênção que o trabalho, ele pode ser na vida de alguém, ele vai sustentar a sua família se você trabalhar. E não existe nada melhor do que você poder sustentar a sua família. Você vai poder ser dizimista na casa do Senhor, ofertante na casa do Senhor. Não tem nada melhor do que você poder contribuir com a obra do Senhor. Então o trabalho é bom ou não é? Mas o que os homens fazem? Vamos estragar. Estragar. Vamos usar o trabalho para estragar. Aí os homens acabam amando mais o dinheiro do que as suas próprias vidas e começam a trabalhar. E não que trabalhar seja ruim. O trabalho é algo, mas se você começar a trocar suas prioridades, o trabalho que serve para sustentar sua família vai servir para te afastar de quem você é. Se você não tiver a noção de eu ganho menos, mas eu vou ficar perto da minha família, se você amar mais o dinheiro, você vai preferir ganhar mais e ficar longe. E aí você se engana. É o melhor que eu posso oferecer. O trabalho muitas vezes afasta a família. As pessoas precisam tomar cuidado, porque se o trabalho em excesso, ele pode te roubar seu final de semana, o tempo que você poderia ter de qualidade com a sua família, o diabo conseguir pegar algo que é bom e transformar em algo que é ruim. Está conseguindo entender? Mesma coisa no culto. Se o teu trabalho te afasta do culto, você falta no culto porque você está trabalhando, ou você vive faltando no culto por causa que agora você tem muitas responsabilidades, ou porque você agora tem muito dinheiro e você não vem mais para a igreja. Enfim, você está roubando de Deus. A prioridade. Você está pegando algo maravilhoso e transformando em algo ruim. As pessoas fazem isso porque elas permitem dar brecha para o diabo quê? Entrar. Família. Vamos lá, olha ali, família. Poxa, olha o nome. Família. É bom ou ruim? É o quê? É bom. A família é a herança de quem? Nem do Senhor para nós. Família é bênção. Mas aí o diabo encontra uma brecha e o quê? A família que foi constituída por Deus para viver ali em união acaba se tornando um campo de guerra.
guerra. A arrogância faz isso. Vai ter família que começa um querer ter mais que o outro, começa a dar briga, quem tem mais para mostrar para o outro. Vai ter família que começa a não respeitar um o outro. Vamos ver quem destrói mais. Um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e quando vê, já entrou e pegou a família, que era algo que maravilhoso, e transformou algo maravilhoso num campo de guerra, confusão, briga. Olha o que o diabo faz. Será que você está permitindo isso? Será que você tem permitido isso? Você é a pessoa que não idolatra, porque você tem um entendimento, mas você não tem entendimento de que família, ela é constituída por Deus. A gente deve amar, cuidar, tratar com amor, tratar com carinho, com respeito, não ferir as pessoas da nossa casa, não ferir ninguém, né? Quanto mais aqueles que estão na sua casa, são as pessoas que estão com você nessa vida. Mas as pessoas pegam algo bom e o que? Destroem, porque dão brecha para o diabo. Outro exemplo aqui é o que? Amizade. Quando a gente vê na Bíblia, a amizade foi constituída por Deus. A gente vê vários exemplos, né? Davi, Jonatas. A gente vê muitos exemplos de o que? Amizade, assim, algo maravilhoso. Fidelidade. Sabe? Amigo que um cai o quê? O outro o quê? Levanta. Então, a amizade Deus constituiu para ser algo o quê? Destrutivo ou algo maravilhoso que vai te fazer crescer, vencer? Algo maravilhoso. A amizade é um erro. Mas por que o diabo entra? Porque as pessoas dão brecha. A gente vê muitas amizades se tornando o quê? Destrutivo. A palavra de Deus fala que existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Mas se esse irmão não tiver bom senso, ele acaba perdendo tudo. O diabo acaba levando embora, porque essa é a especialidade dele. Ele pega o que é bom, transforma no que é ruim, e é assim que ele trabalha. O nosso objetivo é deixar ele entrar. A gente não pode deixar ele entrar. Se ele entrar, é isso que ele faz. Você tem que lutar e não permitir que isso aconteça. Amém? Outro exemplo aqui, saúde. Quando eu falo saúde, é algo bom ou algo ruim? Algo bom, maravilhoso. Ter hábitos saudáveis são maravilhosos. Você se alimentar bem, cuidar da saúde, fazer exercício, não é? Mas eu vi um vídeo ontem das pessoas morrendo fazendo exercício. Fiquei até assim, ó. O cara ia puxar o quê? Mais peso do que ele o quê? Conseguia. Até falei, né? Hoje sobre isso. Mais peso do que ele conseguia. O que acontecia? Puf. Pressão caía com tudo. Ele desmaiava e o peso caía em cima. O outro caiu nas pernas, quebrou as duas pernas para trás. E aí, o outro morreu esse dia porque foi fazer aquele. Tomou tanta bomba para ver se ficava musculoso que nem parecia mais a Cristo. Aquela quantidade de músculo já parecia outra coisa, não é mais o ser humano que Jesus fez, que Deus fez a imagem e semelhança deles. Não, já tinha um formato, já era um triângulo. E ali, o rapaz sendo ali o líder do ramo morreu na hora, morreu. Porque tem que ficar não sei quantos dias sem beber água, e começou a proteína. Ou seja, tudo que é bom, se não tiver vigilância, pode o quê? Estragar. Você consegue entender que tudo que é bom, sem vigilância, pode estragar? Eu vou contar para você, só para a gente
finalizar aqui, é a história de um homem chamado Saul. Você sabe quem foi Saul? Ele foi quem? Primeiro rei de Israel. Quem foi que levantou ele? Quem? Deus. Deus levanta o primeiro rei de Israel para liderar Israel. Deus, o próprio Deus. Tinha como dar errado? Tinha como dar errado? Não tinha como dar errado, mas o diabo olhou e falou: como fazer dar errado? Saul deu uma brecha. O que o diabo fez? Pumba. Saul já achou que eu sou rei. Ele achou. Ele achou que ele era rei porque ele era bom. Então, você já conhece o final da história? Davi é ungido para substituir ele, porque ele conseguiu deixar o diabo entrar na vida dele. Literalmente, ele ficou perturbado, tanto que ele só conseguia ficar tranquilo quando Davi tocava, lembra? Davi tocava a harpa e ele rompeu tudo. O diabo entrou na vida dele. Entrou na vida dele para destruir ele. E ele perdeu aquilo que Deus deu. Era plano de Deus que ele fosse ser um derrotado? Não era, tinha tudo para dar certo. Só que Deus, nessa palavra que eu vou falar, ele faz um comparativo que a gente às vezes não se dá conta. Que pequenos pecados que a gente comete são piores do que pecados que a gente considera horrorosos. Como, por exemplo, a macumba. A Isabela falou esses dias: nossa mãe, eu fujo de doce de Cosme e Damião, porque eu lembro do dia que a senhora me mostrou um vídeo que a pessoa apresentava. Eu peguei e passei aqui na igreja para as crianças, já ficar esperta. E aí, ela ficou guardada, ela tem 12 anos, ficou guardada nela, ela falou: com medo. E Deus me livre aquilo. Só que aí, às vezes, a gente olha ali uma pessoa fazendo um trabalho, idólatra, se prostrando e fala: nossa, olha o pecado que essa pessoa está cometendo. Mas a gente não se dá conta que nossos pequenos pecados podem ser pior do que isso, pode ser como aquilo. Outros pequenos pecados. Permitir que o diabo entre para devastar a nossa vida já é um erro. Porque a gente Deus não criou a nossa vida para ter a direção do inimigo. Deus criou a nossa vida para ser dirigida por Deus. Olha essa passagem aqui. Pois a rebeldia, vamos ler juntos, que aí não tem dúvida, todo mundo, vamos lá. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Aí, parei. Rebeldia, às vezes a criança é rebelde, o adolescente é rebelde, acontece. Foi um ato de rebeldia, eu não concordo, vocês não aceitam. O que a palavra fala aí? Você sabe que essa palavra aqui é para Saul, mas ela serve para a gente, né? A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Quer dizer, você acha um absurdo a pessoa idólatra, a pessoa que faz da macumba, que está apresentando ali, que está naquele erro? Como pode? As pessoas tão sérias. Pois é, você enxerga e peca da mesma forma. Ele fala, continua aqui, vamos lá. O quê? Olha só, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Se você é arrogante, pequeno erro. Talvez não seja a arrogância o seu erro, talvez seja outro pequeno erro que você considere pequeno. Mas Deus olha e vê isso o quê? Como o mal o quê? Da idolatria. Você é arrogante, para você está tudo bem? Deus fala, você é como um idólatra.
Você peca como um. Olha que forte. E aqui é o veredito, né? Assim como você rejeitou o quê? Ele o rejeitou como rei. Isso é muito sério. Essa palavra é para Saul, mas eu coloco nas nossas vidas, até porque o Senhor já falou isso em outras passagens. Se a gente se vergonhar dele, ele vai se vergonhar da gente. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. O que aconteceu com Saul? Eu comecei falando de Saul e perguntei: tinha como dar errado? Não tinha. A sua vida não tem como dar errado. Para de fazer dar errado. Não tem como dar errado. Só dá errado se você deixar o diabo entrar. E ele entra. O diabo não pode entrar na sua vida se você não deixar. Você repreenda. Você tem autoridade. Não deixa o diabo destruir as coisas boas da sua vida. Porque é isso que ele faz. Ele pega o que é bom e transforma em algo ruim. Essa é a especialidade dele. Ele deixou o diabo entrar. O diabo entrou e transformou o rei, que foi levantado por Deus, num rei que foi arrancado por Deus. Olha só. Literalmente Deus deu e Deus o quê? Tirou. Mas Deus não fez isso porque ele é mau. Deus não fez isso porque ele é ruim. Deus, ele é justo. Nós que falhamos. Então, se você quer ser diferente, se você quer, nós estamos no propósito do conserto. Ah, mas finalizou na segunda-feira. A gente está seguindo essa fé. Porque o final dos tempos está aí. Se a gente não acordar, a gente esmorece. É tempo de guerra, gente. Talvez você seja a geração que vai ver Cristo voltando. E você vai ficar? Ah, você ficou por quê? Porque você é idólatra? Não. Eu sou arrogante. Ah, você ficou porque você é idólatra? Não, eu sou rebelde, sou orgulhoso. Vamos pedir para Deus trabalhar no nosso coração. Porque a palavra dele é isso. É a faca que entra lá no último. Até que você sinta ali a dor de ter errado, de ter falhado. Deus do céu.